Quantos estão comigo aí nessa live hoje para ouvir uma palavra? Então escreve aí agora, envia mensagem para mim aí no chat aí do YouTube, ou do Facebook, ou do Instagram. Pode mandar bala, pastor, estou aqui. Vem comigo, Lagoinha. Tenho certeza que Deus tem algo para tratar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jeremias 29, versículo 11. Enquanto você está abrindo, eu quero trazer um ponto para nós refletirmos aqui. Quando Deus me direcionou esse tema, Ele falava algo sobre a gente estar buscando cada dia mais viver aquilo que Ele tem para nós, né? Viver a plenitude de Deus. E aí eu estava refletindo, preparando esse sermão, eu estava em casa ali, orando a Deus, pedindo uma direção daquilo que Deus queria tratar conosco nessa noite. E aí, é como se eu estivesse sonhando, e esse sonho era tão bonito, era algo gostoso que eu estava sentindo ali. E aí daqui a pouco o sonho foi interrompido, e de repente eu me desconectei daquilo que Deus estava me mostrando, daquilo que eu estava sonhando. Meu sonho foi interrompido, e aí eu comecei a tentar me conectar novamente com aquilo que Deus estava me mostrando, e eu não conseguia me conectar novamente com aquele sonho que Deus estava me mostrando. Eu não sei se isso já aconteceu com você, quando você está dormindo ali, descansando, sonhando, um sonho tão bonito, Deus está se revelando para você num sonho. Eu não sei, pode ser que você estava sonhando na praia, ou algo lindo acontecendo, ou sei lá, um momento com a sua família, com o seu maridão, ou com seus filhos. Sabe aquele sonho gostoso? Você já teve aí um sonho? Coloca aí. Eu já sonhei, pastor, eu tive um sonho desse, um sonho bom, um sonho gostoso. E aí no meio do sonho você acorda por alguma situação, você fez algum barulho, ou você ficou com vontade ali de ir no banheiro, você teve alguma coisa que interrompeu o seu sonho, e na hora que você volta a se deitar, você queria que aquele sonho continuasse. Tem alguém comigo ainda? Não? Você queria que aquele sonho continuasse, e aí você começa a querer voltar a dormir para continuar aquele sonho, e é quase que impossível aquele sonho continuar. É quase que impossível. São pouquíssimas vezes, raras vezes, que o sonho que foi interrompido porque você acordou, porque algum barulho aconteceu, ou porque alguém te acordou, você não consegue voltar àquele sonho. É sobre isso que Deus direcionou para a gente tratar hoje. O tema da mensagem de hoje é: volte a sonhar. Volte a sonhar. Muitas vezes nós temos o sonho da nossa vida interrompido por N situações, e é quase impossível voltar a sonhar. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para alinhar o seu coração e fazer você voltar a sonhar. Eu creio que Deus tem algo para tratar conosco. Há quanto tempo você não sonha? Há quanto tempo você não desfruta de um sonho bom? E é sobre isso que nós vamos refletir um pouco hoje. Eu quero que você leia comigo Jeremias 29, versículo 11, que diz assim: só eu conheço os planos que eu tenho para você. Só eu conheço os sonhos que eu tenho para você: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O próprio Deus manda te dizer que Ele tem sonhos muito além do que você pode imaginar. E os sonhos de Deus não é de morte, não é de desgraça, não é sonho ruim. O sonho de Deus é um sonho bom, e ele vai se realizar na sua vida. O sonho de Deus vai se cumprir na sua vida. Mas para isso, você precisa o quê? Voltar a sonhar, voltar a acreditar, voltar a ter fé. É verdade que muitas vezes os nossos sonhos, os planos daquilo que nós tínhamos desenhado para a nossa vida é interrompido, mas você não pode desistir da sua fé por isso. Você não pode desistir do seu amor por Deus por isso, porque o maior interessado no cumprimento do propósito na sua vida é o próprio Pai. Então Jeremias está deixando aqui uma profecia que serve para a minha vida e para a sua.
Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu tenho sonhos, só eu conheço os planos que eu tenho para você. Muitas vezes nós fazemos planos, mas quem realmente conhece os planos perfeitos para nós é o próprio Pai. E como que nós vamos viver esse sonho perfeito, esse plano perfeito? Nos entregando cada dia mais para que o propósito dele se cumpra em nossa vida. Eu quero ler mais um versículo com você que diz assim: Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Jesus está falando que o que vai mover os céus para que a obra gloriosa de Deus se cumpra em nossa vida é a fé. Tem um outro versículo que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos nos conectar a Ele, independente daquilo que tem acontecido na nossa vida, que tem interrompido o nosso sonho. Estava falando de sonho, em que você estava ali sonhando algo maravilhoso. Muitos de nós temos sonhos somente quando estamos dormindo, mas acordado não conseguimos sonhar, não conseguimos planejar, não conseguimos desenvolver algo que nos traga a esperança. E eu quero que você cada dia mais seja envolvido por essa nuvem de glória, para que essa atmosfera seja presente na sua vida todos os dias, que a cada manhã as misericórdias que se renovam sobre você venham trazer sobre ti uma nova esperança, para que você volte a sonhar. Qual era o sonho que você tinha de menino? Eu não sei, uns têm um sonho de ser jogador de futebol, outros tinham um sonho de ser modelo, outros tinham um sonho de fazer um intercâmbio, outros tinham um sonho de construir um negócio próprio, de ter uma casa própria. Muitos são sonhos, e não é errado sonhar, é errado você desistir dos sonhos pelas circunstâncias que aconteceram na sua vida, que te fizeram paralisar. É errado você pegar força somente no bloqueio e desistir daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Será que essa palavra está falando com você? Será que está fazendo algum sentido aí? Então escreve aí: pastor, continua, é comigo essa palavra. Essa palavra é para mim. Eu estava sem esperança, há muito tempo eu não sonhava, há muito tempo eu não me colocava à disposição para viver o sonho de Deus na minha vida. Eu tomo posse dessa palavra de Jeremias, que o Senhor Jesus tem um plano perfeito para mim, e nada vai me impedir de viver isso. Eu quero desenvolver este sonho, eu quero viver nessa atmosfera. Tem um versículo em Provérbios 15:15 que diz assim: todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm um coração alegre. Para você que está com seu coração alegre e tem sonhos e tem colocado ele em prática, Deus tem um alívio, Deus tem um alento, Deus tem um cuidado, Deus está cuidando daqueles que se alegram. Mas para aqueles que estão aflitos, os dias são difíceis. Toda vez que a gente deixa a aflição tomar conta do nosso coração, nós teremos um dia difícil. Todos os dias que nós aceitarmos muito mais as coisas ruins que a vida nos oferece do que as coisas boas que Deus tem para nós, teremos dias difíceis. Nós precisamos entender que para vencer os dias difíceis, nós precisamos nos conectar com os céus. Precisamos nos conectar com Deus, que é o provedor, que é o criador, que é o Deus que envia a provisão, é o Deus que cuida, é o Deus que restaura sonhos, é o Deus que restaura planos. Então volte a sonhar, volte a sonhar. Não deixe que os problemas da vida, os dias difíceis te paralisem nos sonhos. Faça com que cada dia mais você venha desfrutar da plenitude de Deus. Isaías 30:18 vai dizer: no entanto, o Senhor continua esperando por aqueles que ser bondoso, por aquele que quer ser bondoso e ter compaixão de vocês, pois Ele é Deus, que faz o que é direito. Felizes são aqueles que põem a sua esperança nele. Renove suas forças, coloque sua esperança nele, volte a sonhar. Deus tem algo muito maior do que a nossa mente pode captar, muito maior do que os nossos olhos podem ver, mas a nossa falta de fé, a nossa crença nas impossibilidades, a nossa crença nos dias difíceis tem nos paralisado, tem interrompido o sonho de Deus para nós. Há quanto tempo você tem interrompido ou deixado
que o sonho de Deus seja interrompido na sua vida. Eu falo de traumas, eu falo de decepções, eu falo de coisas que os seus irmãos podem ter feito contra ti, a sua própria família. Ei, a decepção, a maior frustração, nós vamos receber das pessoas que a gente ama. A gente vai receber daqueles que a gente ama. Por quê? Porque quem a gente não conhece, quem a gente não ama, não faz tanta importância para nós, não tem o mesmo peso. Mas quando a gente recebe uma palavra negativa de um pai, quando a gente recebe uma palavra negativa de uma mãe, quando a gente recebe uma palavra negativa de um irmão, nós temos o nosso sonho interrompido, nós temos um trauma instalado, porque muitas vezes nós não esperávamos isso. Ei, mas eu quero preparar o seu coração. Você só vai receber decepção, mágoa e frustração de quem você ama. Sabe por quê? Porque as outras pessoas até tentam te ferir, as outras pessoas até liberam palavras pesadas contra você, mas elas não têm peso. Elas não têm peso porque não tem relacionamento, porque não tem afinidade, porque não tem parentesco, porque não tem um coração ligado. Quando nós temos uma pessoa que a gente ama, quando a gente tem algo que tem um domínio sobre nós, diante das nossas emoções, essa pessoa faz algo que nos fere, que nos frustra, a gente carrega isso por muito tempo. E muitas vezes o nosso sonho tem sido interrompido por palavras negativas que foram lançadas contra nós, por palavras que foram lançadas contra a nossa vida. Mas o Espírito Santo de Deus te trouxe nessa live aqui hoje, para que você venha se libertar disso e viver a plenitude de Deus. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Você pode exaltar o nosso Rei Jesus por isso? Salmos 27, do 13 ao 14 vai dizer assim: estou certo que verei, ainda nesta vida, o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor, o nosso Salvador. Eu ainda tenho fé, eu creio que ainda nesta vida nós viveremos a plenitude de Deus para todas as áreas da nossa vida, mas para isso nós precisamos vencer os traumas, vencer as decepções. Há quanto tempo, meu irmão, que você tem carregado uma palavra negativa? Há quanto tempo que você tem vivido uma frustração e tem se esquecido que dos céus tem a resposta, que dos céus vem o consolo, que dos céus vem o direcionamento? O Pai está liberando uma palavra sobre a sua vida hoje de cura, de restauração, de renovo, para que você volte a sonhar. Comece a desfrutar dos sonhos que Deus já te entregou. Quantas coisas Deus já liberou sobre a sua vida, profecias, quantas coisas que Ele já manifestou diante de você. Eu não sei, pode ser que você já recebeu uma profecia logo no começo da sua caminhada. O Espírito Santo de Deus me faz lembrar um dia em que eu ainda pouco conhecia a Deus, mas o meu coração estava buscando incessantemente a presença dEle. Em um dos cultos, aquele menino mimado, recém-chegado na fé, estava ali orando, e minha oração foi sincera demais com Deus. Eu orei assim: Pai, eu preciso te conhecer, só que eu não posso sair desse culto se você não falar comigo. E eu ali na última cadeira daquela igreja, com a mão no meu coração e os meus olhos em lágrimas, eu comecei a chamar a presença de Deus. Eu falei: Pai, se o Senhor existe mesmo, fala comigo. Se o Senhor existe mesmo, manifesta a Tua glória. Eu preciso sentir você, eu preciso te conhecer de verdade. Eu não quero mais viver uma vida, uma hora na Tua presença e outra hora não. Eu quero viver na Tua presença. E naquele culto, antes do culto terminar, aonde parecia que a minha esperança já estava acabando, uma pessoa sai lá do altar e vem falar exatamente isso comigo. Enquanto você orava, filho, Deus entregava para mim o que Ele tem para fazer na sua vida. Então se coloque de pé. E eu me levantei com minhas pernas todas tremendo, e ela começou a falar coisas que hoje eu estou vivendo, ou coisas que na minha mente humana eu não conseguia captar, mas hoje eu vivo coisas que Deus revelou através da vida de uma pessoa. Então guarde isso no seu coração. Deus revela para os seus,
Deus revela para os seus aquilo que Ele irá fazer, mas não é apenas para que a gente tenha uma motivação extra, não, é para que a gente viva realmente a plenitude de Deus, o cumprimento do propósito da nossa vida. Mas para isso nós precisamos voltar a sonhar. Nós precisamos desconectar das coisas da terra e nos conectar com as coisas dos céus. A gente está olhando para aquilo que interrompeu o nosso sonho. Nós estamos olhando para aquilo que interrompeu o sonho de Deus na nossa vida e nos esquecemos que o sonho que Ele nos deu vai se cumprir. Muitas vezes nós vivemos uma vida carregando traumas, carregando coisas do passado, carregando peso, um fardo que não era para estar lá. Ei, o Espírito Santo de Deus manda te dizer, é Ele mesmo que tira o fardo, é Ele mesmo que tira o peso. O fardo de Jesus é leve, o jugo é suave. Para isso você precisa o quê? Abrir o seu coração para viver a plenitude de Deus. Para isso você precisa viver a plenitude de Deus, meu irmão. Eu quero ler mais um versículo com você, que está aqui em Romanos 12:2, que diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Nós precisamos ter uma mudança de mente, uma metanoia, uma renovação nos hábitos, alinhando o nosso coração, alinhando o nosso corpo para viver aquilo que Deus tem para nós. Sabe o que nos impede? É que a gente quer viver tudo que Deus tem para nós, mas sem se desligar de nada deste mundo. Romanos 12:2 está dizendo assim: ei, não viva como as pessoas deste mundo. Não viva preso com as coisas que o mundo tem para oferecer. Não viva preso com os convites, com as propostas do mundo, mas viva com uma renovação de mente. Você precisa mudar os seus hábitos, você precisa se conectar com Deus para voltar a sonhar. Só volta a sonhar aquele que está alinhado com Deus, só vive o sonho de Deus aquele que está aberto para viver isso. Provérbios 23:7 vai dizer assim: coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. Muitas vezes a gente tem se fartado de muitos alimentos que o mundo tem oferecido, mas esquecemos de nos alimentar do pão que nos alimenta, o pão que nos sacia a fome, o pão que nos sacia a vontade de comer, que é o Jesus, aquele que tem poder para sarar a sua sede, para trazer cada dia mais a esperança para você continuar vivendo a plenitude de Deus. E falando de sonho, não tem como falar de sonho sem citar o nosso irmão mais velho, José. José foi tocado por Deus para viver uma plenitude, para viver um alinhamento de propósito, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E lá em Gênesis 37 vai dizer, abra aí, esse eu quero que você leia comigo. Se você está aí comigo nessa live aí, não foi embora ainda, dá um Ctrl+C aí na sua Bíblia e dá um Ctrl+V aí no chat, para que ninguém se perca. Eu quero que todo mundo leia essa comigo, Gênesis 37, do 1 ao 5 nós vamos ler. E é engraçado que a Bíblia vai dizer assim, esta é a história de José, e ela vai começar citando Jacó. Ninguém tem história se não começar com as raízes. Ninguém tem história para contar se não começar com as raízes. Sua história não é contada se não tiver ligação com quem estava antes de você. Guarde isso no seu coração. Jacó, posso ler? Gênesis 37, do 1 ao 5, diz assim: Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Ué, mas no começo da Bíblia estava escrito a história de José. É isso, meu irmão. José só pode viver a continuidade da história do pai dele. Você é a continuidade da geração que te formou. Você é a continuidade da geração que te formou. Guarde isso no seu coração. E quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que todos os outros filhos.
Jacó viu o milagre, José nascer, e por isso tinha afeição por ele. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho, e contou aos seus irmãos, e aí que ficaram com mais raiva dele. José teve um sonho, compartilhou com os irmãos, e os irmãos ficaram com raiva. Os irmãos tiveram ódio dele. E José contou, teve outro sonho, e conta novamente. E aí, até o pai fala assim: ué, o que quer dizer com esse sonho? Você vai governar sobre nós? Os irmãos ficaram com raiva de José, porque o pai amava a mais a ele. Eu não sei se você já pegou, mas você tem um pai do céu que te ama. E é por isso que algumas pessoas não vão com a sua cara. É por isso que você tem enfrentado batalhas. É por isso que portas têm se fechado contra você. Porque o pai do céu te ama. O pai que está no alto te ama. E os irmãos podem não gostar disso. É normal. É normal. Nós estamos vendo uma história na Bíblia contando isso. E muitas vezes a gente paralisa aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque estamos olhando para o que os irmãos têm para nos oferecer, para o que as pessoas têm para nos oferecer. Mas não pode se esquecer nunca: Deus, o nosso Pai Criador, nos ama, e Ele é o maior interessado no nosso sucesso, no cumprimento do propósito dEle para nós. Então, volte a sonhar, continue sonhando. E aí você vai pegar a história de José inteira, e ele vai passar por dificuldades. Ele foi lançado na cova, ele foi vendido, ele foi como escravo, ele foi vivendo várias dificuldades na vida dele, mas a cada dificuldade ele estava passando por um processo, em que um dia ele ia chegar a governar ali, ia assumir o lugar de governo. Era algo que Deus já havia mostrado para ele enquanto ele tinha 17 anos, enquanto era imaginável, era um sonho de menino, era algo que Deus estava mostrando para ele que ele queria cumprir na vida dele. Mas os processos da vida fez com que José deixasse de sonhar. Você vai ver José tendo apenas esses 2 sonhos, e depois José não tem mais sonhos. Toda a história da vida dele foi pautada nisso. Ele interpretava os sonhos dos outros, mas ele não sonhava mais. É sobre isso que eu quero refletir com você. O que é que tem paralisado você de sonhar? O que é que tem paralisado você de acreditar naquilo que Deus já te mostrou? O maior interessado no cumprimento do propósito é o próprio Deus. Então volte a sonhar. Não olhe para aquilo que os irmãos têm para oferecer. Não olhe para o que a sociedade tem para te oferecer. Não olhe para que as coisas do mundo que estão te oferecendo, as propostas do mundo. Se conecte com Deus. Ele te entregou o sonho, Ele vai cumprir o sonho se você abrir o seu coração e deixar Ele fazer. Volte a sonhar. Volte a sonhar. José não sonhou mais. Toda a história da Bíblia, você vai ler ela de ponta a ponta, até ele chegar a ser governador, ele não sonhou mais. Ele não teve mais sonho. Ele interpretou o sonho de 2 que estavam ali, com ele preso, e ele fala assim: ó, vai acontecer isso com você. E ele fala para aquele copeiro, né? Vai acontecer isso com você, mas ó, lembre-se de mim quando estiver na frente do rei. Sabe por que o copeiro se esqueceu dele? Pergunta aí por quê. Sabe por que o copeiro se esqueceu dele? Porque se o copeiro tivesse naquele momento falado isso, José ia ficar devendo um favor para ele. E o que Deus quer, Ele não quer ajuda de ninguém, Ele quer Ele mesmo te empurrar para o propósito dele. Eu vou repetir que você não pegou. Se o copeiro tivesse falado assim: ó, rei, eu só estou aqui porque tem um cara lá que interpretou esse sonho e por isso me trouxe aqui, José ia ficar devendo um favor para ele. E Deus quer ser o único patrocinador do seu sonho. Deus quer ser o único patrocinador do seu sonho. Ele não quer que você tenha ajuda de ninguém, Ele quer ser único para você. E aí José passa mais um tempo ali, decepcionado, preso, sozinho agora. E aí chega um tempo em que Deus dá um sonho para o rei. Deus dá um sonho, e aí, o melhor de tudo,
para fazer todo sentido com isso que nós estamos ministrando aqui, o rei esqueceu o sonho. O rei se esqueceu do sonho que Deus deu. Quantas vezes Deus entrega um sonho para você e diante das adversidades da vida você se esquece? Você se esquece porque os seus olhos estão olhando apenas para a circunstância. Volte a sonhar, volte a sonhar. O rei se esqueceu para que cumprisse o propósito na vida de José. E aí o rei, com aquele sonho esquecido, começa a buscar pessoas que pudessem fazer ele se lembrar e fazer sentido daquele sonho. E aí o copeiro vai falar: ei, tem um cara lá, tem um José, que interpretou o meu sonho, e eu tenho certeza que ele vai interpretar o seu também. José não sonhava mais, mas a mesma unção que estava sobre a vida dele permaneceu, independente da circunstância. A mesma unção continuou sobre a vida dele, e mesmo ele deixando de sonhar, Deus ainda usava ele para interpretar o sonho. Eu não sei se você já pegou, mas aquilo que te bloqueou, aquilo que te paralisou, aquilo que te interrompeu de sonhar, é a mesma unção que Deus vai te usar para começar a manifestar a glória dele. Volte a sonhar. Precisamos entender que muitas coisas nessa vida Deus tem permitido a gente passar para que a gente cresça espiritualmente, para que a manifestação da glória dele seja uma verdade em nossas vidas. Você pode dar uma glória a Deus por essa palavra? Você pode manifestar o seu amor a ele? Escreve aí: pastor, está falando comigo, essa palavra é para mim. Eu preciso de você, eu preciso de você, Deus. Manifesta a tua glória aqui, nessa noite, em nome de Jesus. E aí José interpreta o sonho, e aí ele dá todos os direcionamentos para aquele sonho. E aí o propósito de Deus se cumpre na vida de José. O propósito de Deus se cumpre na vida dele. Meu irmão, os processos da vida que Deus tem permitido a gente viver é para que cada dia mais a gente chegue no centro da vontade dele. Todos os processos dessa vida é para que a gente chegue no centro da vontade dele. Então, tome posse dessa palavra. Volte a sonhar. Vença os traumas da vida. Vença as dificuldades da vida. Não fique olhando para o que os irmãos têm para te oferecer. Não fique olhando para o que a vida tem para te oferecer. Não fique olhando para as propostas do mundo. Se conecte aos céus. Se conecte ao Deus Salvador. Tenha compromisso com a palavra. Busque a Deus de verdadeiro coração e volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus vai te levar a viver a boa, perfeita e a agradável vontade de Deus. Ele é o maior interessado para que o propósito dele se cumpra na sua vida. E sabe por quê? Deus é o maior interessado. Sabe por que Deus é o maior interessado nisso? Porque aquilo que você vai viver é exemplo para aqueles que precisam. Tudo aquilo que Deus tem te permitido passar é a capacitação dos céus para que você esteja pronto na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas para cumprir o propósito de Deus. Ei, tome posse dessa palavra. Se coloque de pé aí no seu lugar. Se essa palavra está falando no seu coração aí, se ela está fazendo sentido para você, pode ser que muitos sonhos na sua vida foram interrompidos. Muitos sonhos foram interrompidos por tantas circunstâncias, por tantos problemas. O que Deus quer é que você comece a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Sabe aquele sonho gostoso em que você via as realizações e que você desfrutava daquilo? E que você começa a cada dia mais viver, não aquilo que a sua mente humana consegue captar, mas muito além disso, muito além disso. Deus tem algo muito maior para cada um de nós. Hoje, eu vivo muitas coisas que para mim, alguns anos atrás, era apenas um sonho de criança. Hoje, eu consigo desfrutar e ver o cumprimento de algumas das promessas de Deus na minha vida. Por quê? Porque eu tenho buscado a presença de Deus e porque Ele tem se manifestado para comigo, e é uma troca. A cada dia que eu busco mais a Deus, mais Ele me capacita,
mais Ele me leva para o centro da vontade, mais eu me alegro com aquilo que Deus tem feito, e mais vidas têm sido alcançadas por aquilo que Deus tem feito. Não é a força do nosso braço, não é apenas a vontade no nosso coração, mas é a vontade do Pai que está nos céus. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Se essa palavra está queimando aí no seu coração, se você entende que essa noite Jesus alinhou a sua vida para você voltar a sonhar, a acreditar naquilo que é poderoso, naquilo que Ele é capaz de fazer. Aí você pode estar pensando assim: pastor, eu até tenho um sonho, mas parece que é impossível esse sonho de realizar. A cada dia que passa eu estou mais distante do sonho. Aquele sonho que Deus entregou para José demorou para se cumprir, mas na hora que se cumpriu, a única coisa que ele tinha era gratidão para oferecer a Deus. O problema é que muitas vezes nós estamos murmurando e desacreditando em nós mesmos, e desacreditando no próprio Deus, e nos afastamos dele, e isso nos impede de voltar a sonhar, isso nos impede de cumprir o propósito de Deus em nossa vida. Feche teus olhos aí, coloque a mão em seu coração. Pai, eu oro por cada vida que nos assiste agora, nesse momento. Eu oro, Senhor, pedindo a Tua bênção, a Tua proteção, que o Senhor manifeste a Tua glória sobre a vida de cada um dos Seus filhos, para que eles voltem a sonhar, para que eles voltem a acreditar na Tua palavra que é verdadeira, na Tua palavra que traz vida, na Tua palavra que renova, na Tua palavra que vence os obstáculos da vida, na Tua palavra que faz, Senhor, cada dia mais romper as barreiras, Senhor, da incredulidade, as barreiras, Senhor, da falta de fé, as barreiras, Senhor, das dificuldades, as barreiras, Senhor, da decepção, da mágoa, do abandono, da depressão, da ansiedade, do pânico, do medo, as barreiras, Senhor, da dúvida. É apenas, Senhor, estando conectado contigo, que nós vamos desfrutar da plenitude de Deus. É apenas, Senhor, alinhando e abrindo o nosso coração para viver aquilo que o Senhor tem, em que nós viveremos a plenitude dos céus. Então eu oro, Senhor, intercedo e clamo por cada um dos irmãos, Senhor, que estão hoje nos assistindo e que tem, Senhor, sentido que algumas áreas da vida deixaram de sonhar. Deixou de sonhar com o casamento, deixou de sonhar com a casa própria, deixou de sonhar com um trabalho, deixou de sonhar com a missão, deixou de sonhar, Senhor, com o ministério, com a igreja, com departamentos. Oh Deus, o Senhor me mostra tantas pessoas frustradas, Senhor, que se decepcionaram com a igreja, Deus. Pai, a igreja não é um lugar para os perfeitos, é um lugar para as pessoas imperfeitas, mas aqui o Senhor Jesus é perfeito. Então eu oro para que a Tua mão venha tocar cada uma dessas vidas, colocando, Senhor, eles à vontade, Senhor, de congregar, à vontade de estar conectado com a igreja, à vontade de estar servindo. Pai, nós entendemos que a maior prova de amor é o serviço, é a entrega. Foi isso que Jesus fez por nós na cruz, se entregou, e por isso nós nos entregamos. Nos entregamos porque a maior prova de amor que o mundo pode receber é a entrega. Nos entregamos e por isso servimos. Pai, resgata, volte, Senhor, os sonhos daqueles que sonhavam, Senhor, em Te servir na igreja. Eu oro, Senhor, por aqueles que estavam, Senhor, sonhando com o casamento, com o sonho do matrimônio, de construir uma família, Senhor, e os anos se passaram e aparentemente isso parece utopia, parece impossível. Eu creio num Deus todo-poderoso, que tem dos céus poder e autoridade para liberar e fazer com que os seus filhos não só voltem a sonhar, mas voltem também a desfrutar das realizações dos sonhos. É assim que eu oro, meu Pai, por cada vida agora, por cada família, em nome do Senhor Jesus. Você que entende que precisa de Jesus, você que entende que precisa se reconectar com Jesus, para que os seus sonhos comecem a trilhar novamente um caminho, para que eles se realizem. Você vai colocar a hashtag aí no chat, eu quero Jesus. Pode ser que há muito tempo você teve o seu sonho interrompido. Você interrompeu o seu sonho, ou alguém interrompeu o seu sonho, não interessa. Deus quer que você volte a sonhar
Coloca aí, eu quero Jesus, a hashtag eu quero Jesus. Está aparecendo aí o WhatsApp agora na tela. Você vai mandar uma mensagem para nós agora, para esse WhatsApp. É agora, você vai mandar a mensagem. Queremos orar com você, abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar os seus sonhos, os projetos de Deus para a sua vida, para que você volte a sonhar. O maior interessado no cumprimento do propósito da sua vida é o próprio Deus. Que essa palavra venha trazer frutos, frutos que permanecem diante de você, diante da sua família, diante dos seus filhos, diante do seu trabalho, diante de tudo aquilo que Deus tem te permitido sonhar, e que você volte a sonhar.